Uma denúncia anônima e um crime brutal. As gêmeas Yumi e Eloá, de 8 meses, foram assassinadas pelos próprios pais, com 2 dias de diferença, em Betim. A gente teve um encaminhamento dessa denúncia anônima, em que dizia que uma mãe e um amante teriam matado as filhas e ocultado os corpos. Então, nós fomos averiguar isso e encontramos a mãe, porque na denúncia anônima havia o endereço onde que a mãe estava residindo. Encontramos, conversamos com ela e conduzimos para a delegacia. Na delegacia, ela confessou os crimes de homicídio e ocultação de cadáver, mas atribuiu os atos de execução ao pai. De acordo com o depoimento, a Ari matou uma das filhas sufocada, colocando uma meia na boca da menina. O motivo para isso? A Ari teria se irritado com o choro da criança. Friamente, após o crime, os pais pegaram o corpo da menina, colocaram no carrinho junto à outra filha e foram participar de uma festa tradicional da cidade. O casal chegou a postar uma foto nas redes sociais, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, o Arlisson colocou o corpo de Yumi em um saco plástico e o deixou à beira de uma linha férrea. Dias depois, a história fica ainda mais assustadora. A irmã Eloá também chorava. A mãe pega essa criança e sacode ela violentamente, chacoalha ela violentamente. E segundo o pai, essa criança imediatamente já começa a desfalecer. Eles colocam ela no berço e deixam. Não leva para o médico, não chama um socorro. De acordo com a polícia, Eloá agonizou por cerca de 7 dias. Ao perceber que a criança veio a óbito, os pais enterraram o corpo da criança à beira da BR-381, em Igarapé. Segundo familiares, a gravidez de Ari foi indesejada e nem mesmo a família conheceu as crianças. Os parentes só tomaram conhecimento da morte das crianças porque, devido a uma crise no relacionamento, o Arlisson passou um trote para a mãe de Ari, dizendo que a filha havia assassinado as bebês. Vidas inocentes interrompidas, justamente pelas mãos de quem deveria protegê-las. Qual seria a explicação para tanta crueldade? Como se defender quando o perigo está dentro da própria casa? Olá, Deus ilumine a sua vida, sua família e todos os seus caminhos. E voltando a falar de família, é o que nós temos visto cada vez mais nos noticiários, né? Famílias se autodestruindo. Como eu já falei aqui, não é querendo ser repetitivo, mas é uma realidade. Às vezes a pessoa pensa, coloquei lá um sistema de câmeras, monitoramento de câmeras na casa. A pessoa diz assim, olha, eu subi o muro, aumentei o muro, coloquei grades, coloquei uma cerca elétrica, tudo para deixar a família dela mais segura. E às vezes a violência está dentro da própria casa. Vem de um familiar. E nós estamos falando disso porque a família é uma instituição divina. A família é sagrada, gente. Deus criou a família. Deus é família, Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, o mal que odeia a Deus, que se opõe a Deus, trabalha para destruir o que é sagrado aos olhos de Deus. E a família tem sido alvo constante e a gente tem visto aí notícias sobre isso cada vez mais comum. Não é normal, mas tem se tornado cada vez mais comum. E eu quero falar já, aliás, antes de falar sobre o que nós vamos fazer pelas famílias nessa sexta-feira, eu coloco desde já à sua disposição o número do nosso telefone. Se você sofre, se você quer ajuda espiritual, pode ligar agora para a nossa central de orientação espiritual pelo 011 3573 3535 ou mande uma mensagem de texto ou de áudio para o 011 pelo WhatsApp 011 3573 3533. Agora você pode buscar ajuda. Mas falando sobre o que vai acontecer nessa sexta-feira, nós vamos fazer aqui descarrego da família. Porque às vezes a pessoa que está nos acompanhando, você no caso, está bem. Quando se fala assim de descarrego, você diz assim, eu nem preciso, porque eu estou bem até com Deus.
Mas quando você olha para um familiar seu, o seu coração fica triste. Porque você acaba sendo afrontado na sua fé pelo que acontece com esse seu familiar. O que lhe resta fazer? Você pode impor para ele a justiça, o caminho correto? Você pode dar conselhos, mas pode obrigar a seguir? Não. O que resta para você, e isso não é pouca coisa, é o poder da intercessão. Muito valor tem por sua eficácia a oração de um justo. Vamos clamar pela família nessa sexta-feira? Traga uma peça de roupa, traga uma fotografia, vai ser como se o seu familiar estivesse ali. Como estar bem se o seu familiar estiver mal? Mesmo que você esteja feliz e realizado, o que afeta a quem você ama, estando longe ou perto, inevitavelmente também você. Essa tem sido uma estratégia muito usada pelo mal, seja para enfraquecer quem está bem, ou mesmo para fazer você desistir de lutar. Mas uma vida completa inclui a paz familiar, e você não pode aceitar perder quem você ama para o mal. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, na Corrente da Sombra do Altíssimo, ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499, e em todos os templos da Universal.